e graça, irmãos e irmãs. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, no capítulo 23. Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, no capítulo 23. O trecho bastante conhecido, por muitas vezes encenado em peças teatrais pelos altares das igrejas de Jesus pelo mundo afora, uma cena bastante rica de detalhes e tão recitada nas histórias da igreja, do povo de Deus, texto conhecido da nossa memória, principalmente daqueles que estão há tanto tempo servindo a Deus e lendo a palavra do Senhor. É o texto que quero compartilhar com você nesta noite, com o título da nossa mensagem sendo o seguinte: a melhor solução no pior momento. A melhor solução no pior momento. Lucas 23, 39 ao 43, eu vou ler, você acompanha. Diz assim esse trecho da palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu, ó Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até aí. Irmãos e irmãs, a Bíblia, a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, relata centenas e centenas de encontros. Personagens conhecidos, histórias conhecidas, momentos especiais onde Deus se manifestou aos seus eleitos. Quem não se lembra das histórias bíblicas que, por exemplo, narram os encontros tão importantes, extraordinários que Moisés vivera com Deus? Começando pela sarça ardente, aquele fenômeno. Quem não se lembra da escada? O sonho que Jacó teve subindo aquela escada e o anjo a ele aparece. Um encontro inesquecível na vida de Jacó. Quem não se lembra de Agar, no desespero, da angústia, do sofrimento? Aliás, naquela mesma região que hoje está em guerra, na faixa de Gaza, ali aflita, clamando por misericórdia, e o anjo vai ao encontro de Agar. Muitos encontros, irmãos e irmãs, a Bíblia narra, como disse, centenas, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Novo Testamento a gente tem alguns que eu quero compartilhar com vocês, antes da gente, por exemplo, especialmente nos dedicar a esse encontro que o texto relata. Um encontro que Jesus teve com dois malfeitores num lugar indiscreto, no Gólgota, ou, conforme tradução livre, numa região fora de Jerusalém, chamado de Garganta do Diabo, porque ali eram jogados os corpos depois de desculpa a expressão, apodrecidos na cruz. Eles eram depois retirados da cruz e jogavam naquele lugar chamado de Gólgota, ou mesmo Garganta do Diabo, onde você pode imaginar todo tipo de coisa, além da presença de urubus, o mau cheiro, vermes e por aí vai. E um outro sentido, por que ser sacrificado e depois sepultado fora de Jerusalém? Tida como cidade santa, e portanto o crime de Jesus, ou as ações de Jesus foram tidas como ações de um homem maldito, que não deveria ter a honra sequer de ser sacrificado na cidade santa, por isso fora sacrificado fora. Foi neste contexto que Jesus teve um encontro com dois homens, ou mais um encontro com duas pessoas. Mas, para chamar a sua atenção, eu vou te chamar a atenção fazendo uma pergunta inesperada talvez para você. Você já estragou um encontro? Ou alguém já estragou um encontro que você criara tanta expectativa? E se alguém estragou o seu encontro, ou aquele encontro, por que estragou? Percebe?
E você se lembra de ter estragado o encontro? O que você fez, né? Ou falou que, enfim, aquele encontro foi tão ruim? Percebe, irmãos e irmãs? Na nossa vida, na nossa caminhada, a gente terá centenas, quem sabe milhares de encontros com pessoas. Eu costumo dizer que encontros são oportunidades que Deus nos dá. Oportunidade de aprender, oportunidade de ensinar. Há pouco falamos disso aqui, Selma. Oportunidade, por exemplo, para nós que somos o Senhor, de testemunhar a glória de Deus. Como nós acabamos de cantar, o quanto Deus é bom, e eu sou uma prova viva de que Deus é bom. E num encontro que você, de repente, nem sequer marcou, mas teve a oportunidade de ter alguém no seu contato, ou fazendo contato com você, e por circunstância da vida, aquele encontro marcou a pessoa com a qual você se encontrou. Porque você acabou testemunhando ou testificando que Deus é bom, e você é uma prova viva de que Deus é bom. Por isso, irmãos e irmãs, eu destaco para vocês, para nossa reflexão, alguns encontros. Uns muito abençoados, outros estragados, outros que talvez pudéssemos pensar que sequer deveriam ter acontecido, mas chama a sua atenção para alguns desses encontros. Abra lá comigo o texto de João, por favor. João, Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 3, um encontro que sempre me chamou a atenção, de dois mestres. João, capítulo 3, apenas um versículo, até porque o texto é conhecido, apenas para você conferir e lembrar de palavras importantes que estão registradas em apenas um versículo. João 3, apenas o verso de número 2, falando de Nicodemos, olha a expressão aí, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, porque significa a palavra mestre, né? Rabi, em aramaico. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Algumas coisas interessantes que nos chamam a atenção aqui. Por exemplo, quando está pensando na questão do encontro, não sei se o dia que você marcou o encontro com o que hoje é o seu marido ou a sua esposa, se foi à noite. Não sei se foi uma grande noite, uma noite especial. Mas certamente não é razão porque Nicodemos marcou esse encontro com o Mestre Jesus à noite. Nicodemos, Miriam, marcou o encontro com Jesus à noite porque não queria ser visto por ninguém encontrando-se com Jesus. Afinal de contas, Nicodemos tinha uma reputação a cuidar. Mas havia algumas coisas, presbítera Jaqueline, em Jesus, num mestre Jesus, que destacaram curiosidade num outro mestre, aos olhos humanos, Nicodemos, um doutor da lei, homem culto. Mas ele prefere encontrar-se com Jesus à noite, para não ser visto. Um encontro inusitado. E certamente Nicodemos não imaginava que pudesse ser surpreendido, ou mesmo, aspas, envergonhado por um homem simples, quando Jesus usa de jogo de palavras que o próprio Nicodemos reconhece não perceber o que falava Jesus. Quando, claro, diz Jesus a ele que se ele não nascesse de novo, jamais poderia entrar no reino de Deus. E o que é curioso, irmãos e irmãs, é que esse encontro, aspas de novo, não deu em nada para Nicodemos. Sabe por quê? Porque apesar de um encontro maravilhoso com o mestre, ele preferiu continuar com a sua própria sabedoria e com a sua própria religião. Portanto, podemos dizer, um encontro que não foi positivo, ou que não teve algo positivo, não da parte de Jesus, como diz na oração sacerdotal, que de todos quantos foram até Jesus, a ninguém despediu de mãos vazias. Então, pastor, por que Nicodemos saiu de mãos vazias? Porque no julgamento de Nicodemos, aquele encontro pouco acrescentou às expectativas de Nicodemos.
Um segundo encontro, confira comigo. Lucas, no capítulo 7. Lucas, no capítulo 7, um dos encontros que eu mais aprecio quando nós pensamos no exercício da misericórdia e como, de forma prática, ele arrebata vidas, muda histórias e para sempre jorra no coração de quem é transformado um coração eternamente grato por um encontro transformador, que é o caso desta mulher pecadora que se encontrou com Jesus. Lucas, no capítulo 7, eu vou destacar apenas 2 versículos, porque de igual modo o texto também é bastante conhecido. Apenas o verso 37 e o verso 40. Você encontrou? 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa num outro encontro, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E aí o texto, vou ler também o 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. E no 40, então, no verso 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Aí ele vai falar a respeito, para dizer que também teve, naquele momento, um encontro, mas que se resolveu, ou pelo menos se estendeu a 2 pessoas. Podemos dizer, sim, o texto nos permite isso, Leila, que o primeiro encontro a ser notado nesse texto do capítulo 7 é com Simão naquele almoço. Mas a semelhança de Nicodemos também, um encontro sem sentido, porque aquele homem, fariseu, importante também na linhagem judaica, Jesus pouco acrescentara à sua reputação. Tanto que mais tarde, presbítero Denilson, o próprio texto vai nos mostrar que quando Jesus, naquele encontro, mas que se encontra agora com uma segunda pessoa, que era a mulher pecadora, Simão vai colocar em dúvida a autoridade divina e espiritual de Jesus quando diz: se este aí fosse profeta, ele saberia bem quem é essazinha. Então nós refletimos, e como foi esse encontro com aquela mulher? Vamos fazer a comparação? Para Simão, um encontro sem nenhum sentido, nada acrescentou. E para aquela mulher que mais tarde a tradição cristã vai dizer que é Maria Madalena, Neida. Que das 4 pessoas que estavam com Jesus, no momento mais difícil da sua vida, que foi na crucificação, lá estava Maria Madalena. E que se for de fato a mesma mulher, veja como o encontro pode ser transformador. De como Jesus, na verdade, se prostra, aliás, se coloca diante daquela mulher com um coração de misericórdia. De como ele acolhe aquela mulher e diz: olha, este não é o caminho para você, mas olha, vai e não peques mais. Veja como o olhar de amor e misericórdia pode transformar uma pessoa, um encontro inesquecível. Um terceiro encontro que eu destaco para você, aí mesmo em Lucas, agora no capítulo 19, um pouco mais adiante. Também, à semelhança dos 2 encontros citados anteriormente, um encontro bastante conhecido da Escritura e também de todos nós. O encontro de Jesus ou de Zaqueu com Jesus, ou de Jesus com Zaqueu, da forma que você preferir. Lucas 19, eu vou destacar para você do verso 8 até o verso 10. Entremente, Zaqueu se levantou, estando já Jesus na casa dele, um encontro na casa de Zaqueu. Disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido, que naquele encontro ele fora encontrado, que naquele encontro ele fora transformado,
que naquele encontro ele foi mudado na sua vida, na sua visão de mundo. Aliás, nós bem sabemos, uma pessoa que tem muita ganância por dinheiro a ponto de ser um fraudador, alguém que é corrupto, a gente sabe muito bem a relação que uma pessoa dessa tem com o dinheiro. E para dizer o texto que ele resolve restituir 4 vezes mais, e ainda metade das suas posses distribuir aos pobres, não há nenhuma dúvida de que esse homem havia sido transformado por aquele encontro com Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, encontros podem transformar e encontros podem destruir. Por isso, na reflexão que estou propondo a vocês, irmãos e irmãs, e voltando agora para o texto, senão poderíamos passar aqui a noite toda destacando encontros e desencontros que a Escritura Sagrada nos coloca em reflexão. Voltemos lá para o texto de Lucas 23. Vamos reparar um pouco neste encontro com 2 homens. E no título da nossa reflexão, a melhor solução no pior momento. A melhor solução no pior encontro que você poderia imaginar. Mas mesmo no pior encontro, você pode pensar também a pior decisão. Afinal de contas, nós temos ali 3 crucificados. Nosso Mestre e Salvador Jesus e 2 malfeitores justamente crucificados, como o próprio texto diz, como consequência das suas atitudes, mas profeticamente anunciados, segundo Isaías 53, sim, Jesus santo e sem pecado, que se fez pecado e maldito em nosso lugar, por isso estava ali crucificado. Comparado, como diz de novo o Isaías 53, comparado àqueles 2 malfeitores, portanto, ladrões, corruptos e toda a ordem de maldade e pecado que você possa imaginar. Um encontro infeliz. Talvez pudéssemos pensar, um encontro que, se Deus não tivesse amor por nós, amor incondicional, um encontro que não deveria ter acontecido entre Jesus e aqueles homens. E, no entanto, o que o texto nos reserva? Um primeiro momento que eu quero compartilhar com você. A pior escolha que alguém pode fazer no melhor encontro da sua vida. Por isso que eu perguntei para você há pouco, você já estragou o encontro? Ou alguém já estragou o encontro com o qual você fez, ou sobre o qual você criou tanta expectativa? Veja, o que mais restaria àqueles 2 homens malditos, desculpa a expressão, sendo basicamente bíblico, o que restaria mais àqueles homens já ali, ladrões e malfeitores crucificados? Algumas poucas horas ou alguns dias, conforme diz ali a tradição, que levava-se entre 2 e 3 dias para uma pessoa crucificada de fato morrer. Jesus foi morto no mesmo dia, para cumprir a Escritura, crucificado e morto no mesmo dia. Mas, de acordo com a tradição, a pessoa levava entre 3 e 4 dias para morrer. Portanto, o que mais se esperava daqueles 2 homens crucificados? Será que alguém deveria ou poderia ter misericórdia daquelas pessoas crucificadas? Talvez até alguns passassem ali, bem feito, você está aí porque você merece. E, no entanto, pela graça de Deus, aqueles 2 malfeitores tiveram encontro com o Mestre Jesus. Sim, pela graça de Deus. Pela graça de Deus, tiveram encontro com Jesus. E eu vou dizer para você, pela linguagem que o texto usa, César, para construir esse texto que nós estamos diante dele, eu costumo dizer e crer nisso. Aqueles 2 homens que estavam ali crucificados junto com Jesus, presbítero Milton, já tinham sido evangelizados. Por quê, pastor? Repare comigo. Olha no verso 39. A pior escolha no melhor momento da sua vida, no melhor encontro que você teve na vida, como fazer a pior escolha? Por que o melhor momento? Verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Então como é que ele poderia saber que Jesus era o Cristo?
Então, Roberto, alguém já havia investido tempo para evangelizar um homem que era um ladrão, um malfeitor, um perdido, aspas, podemos dizer assim. E nas circunstâncias da vida, permitiu Deus que aquele homem malfeitor estivesse crucificado ao lado de Jesus, portanto, um verdadeiro encontro com Deus. Mas assim, irmãos e irmãs, são muitas pessoas, inclusive do nosso ciclo social. Nas vezes em que Deus usou a você, no encontro com uma pessoa do seu contato social, quem sabe no seu trabalho, ou seu vizinho, ou no comércio que você frequenta e as pessoas já te conhecem, Deus te dá uma oportunidade num encontro como esse, aqui e ali, e você começa a anunciar a palavra, ainda que de modo respeitoso. Às vezes você é mal interpretado, às vezes alguém desdenha. E um encontro, dona Débora, que tem o poder de transformar a vida das pessoas que, por alguma razão, tocadas no coração, recebem Jesus. Como pode fazer a pior escolha no único momento, no único encontro verdadeiro que você teve, ou que aquele homem teve? Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Palavras, presbítero Denilson, forte, de alguém que se assemelha muito hoje às pessoas. E por que, pastor? Que leitura o senhor está fazendo do texto? Sabe qual é? A leitura de que muitas pessoas que estão hoje indo até Jesus, que querem a mesma coisa que aquele primeiro malfeitor queria. Ele não queria ser transformado no seu coração, por exemplo, como foi um outro pecador, e também um outro malfeitor, e também um outro corrupto, Zaqueu, que também teve um encontro com Jesus. Aquele primeiro malfeitor, descrito no verso 39, presbítera Jaqueline, ele queria simplesmente ter a oportunidade de descer da cruz e simplesmente continuar a sua vida do jeito que ela tinha sido escrita até aquele momento. E uma das provas que ele queria que Jesus desse, para provar que Jesus era Cristo, é uma prova que até mesmo Satanás quis tirar de Jesus. Não és tu o Cristo? Então pula daí. Ordena para que os teus anjos te apalpem, ou te segurem embaixo para você não ser destruído nas pedras. Então Jesus diz, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Percebe? Sim, no melhor momento da vida daquele homem malfeitor crucificado, ele simplesmente tem o poder de uma bomba autodestrutiva, uma granada que explode em sua mão e todo o seu corpo veio a padecer. No melhor encontro da sua vida, ele simplesmente destrói. Por quê? Porque ele é o quê? Um oportunista. Assim como tantos outros hoje que vão à igreja, ou que procuram igrejas, que vão até Jesus, porque querem ser simplesmente utilitaristas. Aliás, abrindo aspas, na última sexta-feira, para honrar os povos originários brasileiros, os povos indígenas, Ailton Krenak foi tornado imortal, né, a expressão que se usa para a Academia Brasileira de Literatura, foi colocado ali. E ele tem um livro muito importante, Uma Vida Inútil. Uma vida inútil, melhor, por que uma vida útil? E aí ele vai criticar o conceito de utilidade. Que o conceito de utilidade é sempre voltado para o quê? Para aquilo que eu preciso. E enquanto o ser humano entende que ele precisa, a Terra não está dando conta mais de atender os 8 bilhões de pessoas que sempre precisam e nunca estão satisfeitas com aquilo que já têm. Interessante a leitura que ele faz. Aquele homem, no melhor encontro da sua vida, ele destrói aquele encontro porque ele tem uma expectativa utilitarista. De que maneira Jesus me será útil? O que ele poderá fazer por mim? Será que ele pode me tirar daqui? Não vejo a hora de voltar e continuar tendo a vida que eu tenho.
fazendo o que eu sempre fiz. Num segundo momento, irmãos e irmãs, a melhor escolha no pior momento da vida, o segundo malfeitor. Que eu também, como disse para você, faço a leitura, interpretando esse texto, de aquele também segundo malfeitor já havia sido evangelizado. Pelas palavras que ele mesmo diz, estão registradas no texto, veja comigo no verso 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Então, ainda que não tivesse mudado de vida a ponto de ter sido crucificado como malfeitor, quando ouvira falar de Jesus ou de Deus, havia despertado em seu coração o temor ao Senhor. Ao olhar para Jesus, ele reconhece a glória de Deus. Poderíamos pensar, sente-se envergonhado de estar ali. E ele não se envergonha de estar ali crucificado, porque ele vê em Jesus a oportunidade. E mais, demonstra uma fé extraordinária, Batista. Sabe por quê? Porque ele não tem vergonha de ver Jesus, o Mestre crucificado. Que para essa glória utilitarista de nosso tempo, como assim Jesus crucificado? Vou abrir aqui uma terceira aspa. Já pastoreei a igreja, que quando cheguei era um templo vazio, não tinha quase que nenhum símbolo que representasse a nossa fé cristã. Então propus colocar uma cruz na igreja, e que demorei 6 meses para convencer a igreja e o conselho da igreja de que deveríamos colocar uma cruz no altar do Senhor. 6 meses dando aula de escola dominical, para convencer a igreja que o símbolo máximo da nossa fé tinha que subir no altar do Senhor. Que Paulo, de forma tão linda e maravilhosa, escrevera em Romanos: porque não me envergonho do evangelho do Cristo crucificado, porque ele é o que? Loucura para os gregos, mas para nós, poder de Deus. Então ali, Eliezer, ele demonstra muita fé, porque ele não vê em Jesus um derrotado, afinal de contas está crucificado tal qual ele está. Ele interpreta a mensagem profética de que Jesus está ali temporariamente. Ele crê na ressurreição do Senhor, a ponto dele clamar por misericórdia. No pior encontro da vida dele, no pior momento da vida dele, porque ele encontra-se com Jesus no momento de crucificação, mas ele torna aquele momento o melhor momento da sua vida, porque ele clama: lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso. Vê tamanha fé esse homem mostra. Lembra-te de mim. Portanto, ele crê que Jesus naquele dia sairia dali, seria sepultado, 3 dias no Hades e depois iria para a glória do Pai. Ele se convence disso, teme ao Senhor e clama por misericórdia. Percebe, irmãos e irmãs, como Jesus precisa ser o sinal no nosso encontro com Ele, o sinal de transformação, e não um sinal utilitarista? O que você pode fazer por mim? Que benefício eu terei se me vincular a essa igreja, ou a essa religião, ou a esse Deus, ou a esse Cristo? Vamos terminar? A palavra que ele diz para aquele outro colega, na mesma condição: nem mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Abra comigo a segunda carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 5, no verso 21. Já estamos terminando esta reflexão. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21. Em outras palavras, o que aquele homem também crucificado demonstra crer está registrado aí no verso 21 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo a Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Coisa linda escreveu o apóstolo Paulo. E aquele homem na cruz, Leila, é capaz de citar isso com outras palavras: nós estamos aqui porque nós merecemos.
Os nossos atos nos trouxeram para aqui. E olha a palavra usada no 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nos trouxe, ou que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E por não ter feito nenhum mal, mas estando crucificado da mesma forma, ele é capaz de crer: Jesus está aqui porque nos ama incondicionalmente. Amém, irmãos? Não estraga o encontro com o Senhor Jesus. E quando você for evangelizar, tenha essa plena consciência. Não permita que aquele que ouve você enquanto você anuncia o evangelho, se ele começar a desdenhar, não permita que ele estrague o encontro com Jesus. Como disse o próprio Jesus, não jogue as pérolas ou pérola aos porcos. Quando você começar a anunciar Jesus no encontro com quem quer que Deus colocar no seu caminho, e a pessoa começar a desdenhar, entenda, não é hora de continuar a evangelização. Espere. Não permita que a insistência sua, ainda que boa, por evangelizar alguém, estrague o melhor encontro que alguém pode ter com Jesus. Espere o tempo certo. Não insista, não transforme esse encontro em disputa ou mesmo discussão religiosa. Espere o tempo certo, para que de fato o encontro com Jesus seja um encontro transformador. Que Ele assim nos abençoe, irmãos e irmãs, hoje e sempre.